Olá pessoal, meu computador é meio lento. Ai, ai. Bom, meu nome é Andrei, tá? Meu nome é Andrei de Aquino Fonseca Doronin, que na verdade se pronuncia Daronin, mas tudo bem, se escreve Doronin. Eu fiz um PIC com orientação do professor Marcos Primo. Eu fui. O PIC se chama Funções de Variação Limitada, tá? Eu fui aluno de iniciação científica voluntário. Faço matemática, estou no último ano de matemática, bacharelado, na UEM mesmo, no campus sede, e ingressei no curso em 2019, tá? Então essas são as informações aí imprescindentes. Vamos começar então de fato a apresentação. Se o computador ajudar, no caso, né? Bem, bom, então introduzindo aqui, a gente na matemática a gente tem algumas disciplinas de cálculo diferencial integral e existe também a disciplina de análise real. E nessas disciplinas são estudadas nessas disciplinas é estudada a integral de Riemann, por causa que ela tem muitas aplicações em área, volume e em outros ramos também da matemática e fora a matemática também. Para estudar detalhadamente e para estudar a integral de Riemann-Stieltjes, que é de um certo modo a generalização da integral de Riemann, a gente precisa entender, é bom entender bem o conceito de funções de variação limitada. Então, o objetivo desse projeto foi, primeiramente, compreender de forma mais profunda os conceitos abordados na disciplina de análise real. Um segundo ponto também foi entender a definição de variação de uma função e suas implicações. E, por último, analisar a fundo a integral de Riemann-Stieltjes. Na questão de materiais e métodos, foi algo bem simples. Eu me encontrava com o meu orientador de forma online e semanal. Cada encontro tinha a duração de 1 hora. E nesses encontros eu apresentava em slides o que eu estudei durante a semana, e no final do seminário o professor sempre fazia perguntas e me ajudava, né, a entender de forma ainda mais profunda. Então aqui começam os resultados obtidos, e aí eu começo com a definição de variação. Tá? Com essa definição a gente consegue obter os teoremas posteriores. Então a gente começa pedindo uma função no intervalo fechado real, tá? Limitada, portanto, né? E uma partição dessa função, e para cada partição a gente associa a soma, essa soma que está escrita aí, esse somatório esse somatório, o que ele faz? Ele soma cada intervalozinho da partição, tá? A partição é dividida em intervalos, e nesse somatório a gente vai somando o tamanho de cada subintervalozinho desse. E então, finalmente, a variação de f vai ser definida como o supremo dessas somas. Tá? A gente pega então o supremo ah, desse conjunto dessas somas S gama. Então, o primeiro teorema que a gente tem é esse, tá? Primeiramente, se f é de variação limitada, então f é limitada, tá? Isso é bem importante. Se você me der uma função de variação limitada, você com certeza pode afirmar que ela é limitada no compacto. E, em segundo lugar, tem esse teorema que é de extrema importância. Esse teorema não, né? Esse tópico.
Deu uma cortada aqui, mas voltando, nesse tópico é importante esse tópico, e basicamente diz o que a gente pode fazer com funções de variação limitada. Se a gente somar duas funções de variação limitada, essa soma continua sendo uma função de variação limitada, e assim por diante. Nesse tópico a gente vê que sim, tá? A soma é fechada. Se a gente multiplicar por uma constante, essa nova função também vai ser de variação limitada. O produto dessas funções também é uma função de variação limitada, e o quociente dessas funções também o é, tá? Então a gente pode aí fazer essas operaçõezinhas com esse tipo de função. Então aqui a gente tem um segundo teorema. O primeiro tópico desse teorema é de aumento de um intervalo, ou melhor, se a gente tem um intervalozão e dentro dele um intervalozinho, então a variação do intervalozinho vai ser menor ou igual à variação do intervalozão, tá? E integrais, a variação de uma função ela pode ser subdividida em duas. Se a gente pegar um ponto, então a variação desse intervalozão vai ser a variação da primeira parte do intervalo mais a variação daqui. É um teorema bastante forte, né? Porque ele abrange a ida e a volta. Então, se pode ser escrita como a diferença de duas funções crescentes ilimitadas, e a recíproca também é verdadeira. Se você me der uma e ela puder ser escrita como a diferença de duas funções crescentes ilimitadas, então ela é de variação limitada. Tá? Isso aqui é bastante interessante quando a gente vai calcular algumas variações, tá? De determinadas funções. E por último, mas não menos importante, a gente tem um teorema que fala o seguinte: toda função de variação limitada possui no máximo um número contável de descontinuidades, e todas são de primeira espécie, ou seja, do tipo salto, tá? Isso aqui é importante depois quando a gente vai ver, quando a gente entende o conceito de medida, um conjunto de medida nula, conjunto de volume nulo e assim por diante. Esse teorema faz diferença, ele influencia na nossa compreensão desses assuntos, tá? Então, toda função de variação limitada possui no máximo um número enumerável, tá? De descontinuidades, e todas essas descontinuidades são do tipo salto. Concluindo, então, a gente tem que, ao finalizar o projeto, houve uma nítida, uma notável evolução na compreensão dos conceitos estudados na disciplina de análise real, e, além disso, o tópico de variação limitada se mostrou extremamente interessante, já que ele influencia bastante na questão da integral de Riemann-Stieltjes, e a gente consegue fazer perguntas e responder perguntas nesse ramo das funções de variação limitada. E, finalmente, foi possível identificar semelhanças e diferenças entre as integrais, a integral de Riemann e a integral de Riemann-Stieltjes, tá? Foi essa a conclusão, e portanto eu finalizo aqui a minha apresentação do EAIC de 2022, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido o suficiente, tá? E eu agradeço aí a atenção de vocês. Até mais, tchau, tchau.